Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Pode-se buscar Deus por meio da religião organizada? O sol poente banhava os verdes arrozais e as altas palmeiras. Os campos contornavam os agrupamentos de palmeiras, e um ribeiro que corria através dos campos e por entre os palmeirais espelhava o áureo fulgor que lhe dava vida. A terra regurgitava de riquezas. Tinha chovido muito e a vegetação era densa. Até das estacas das cercas brotavam folhas verdes. O mar estava cheio de peixes e não se passava fome na região. O povo andava bem nutrido e o gado gordo e preguiçoso. Por toda a parte se viam crianças, pouco vestidas e bronzeadas pelo sol. Era uma tarde encantadora e fresca, após um dia de sol quente. Das colinas vinha suave viração, e as palmas ondulantes davam forma e beleza ao céu. O pequeno carro subia, arfante, uma ladeira, e a menina que ocupava conosco o assento fronteiro tinha se acomodado confortavelmente. Muito acanhada, não dizia palavra, mas era toda olhos, tudo notava. Na estrada havia muita gente, uns bem vestidos, outros quase nus. Um homem que, por única vestimenta, tinha um pedaço de pano atado com um barbante, estava de pé, dentro do ribeiro, perto da margem. Mergulhou na água várias vezes, esfregou-se bem, tornou a mergulhar e saiu. Depressa escureceu, e os faróis do carro clareavam os transeuntes e as árvores. É estranho como a mente se acha sempre ocupada com seus próprios pensamentos, sempre observando e escutando. Nunca está verdadeiramente vazia, e quando por acaso parece estar, está simplesmente apagada ou a devanear. Ela pode encontrar-se ocupada, desejando tornar-se vazia, porém vazia nunca está, e tão completamente ocupada que está, não há possibilidade de nenhum outro movimento. Tornando-se cônscia de seu estado de ocupação constante, tenta desocupar-se, esvaziar-se. O método, a prática promissora de paz, torna-se sua nova ocupação. Este ou aquele pensamento sobre as obrigações, a família, o futuro, ocupa perpetuamente a mente. Está ela sempre repleta de um confuso amontoado de coisas por ela própria ou por outrem fabricadas. Há nela um movimento incessante e de pouca significação. A mente ocupada é mente medíocre, quer sua ocupação tenha por objeto Deus, quer tenha por objeto a inveja ou o sexo. A solidão, o movimento egocêntrico da mente, é uma ocupação mais profunda, que ela procura encobrir com atividades. A mente nunca se enriquece do vazio completo. Há nela sempre um canto em que está ativa, planejando, tagarelando, ocupada. O vazio total da mente, quando alumiada até em seus mais recônditos recessos, tem uma intensidade que não é o frenesi de estar ocupada e que não está sujeita a diminuir com a resistência que acompanha toda ocupação. Nada havendo a que resistir ou que vencer, essa intensidade
é silêncio sem esforço. A mente ocupada não conhece esse silêncio. Mesmo seus movimentos de desocupação constituem apenas soluções de continuidade de sua ocupação, as quais ela depressa corrige. O silêncio do vazio não é o oposto da ocupação. Todos os opostos estão contidos no padrão da luta. Aquele silêncio não é um resultado, um efeito, porquanto nenhum motivo tem, nem causa. Toda causa-efeito está contida na esfera da atividade egocêntrica. O eu, entregue à sua ocupação, nunca conhecerá essa intensidade de silêncio, nem o que nela e além dela se acha. Tinham vindo 3 homens de uma cidade distante, de trem e de ônibus. Um deles bem mais velho que os outros 2, de barba bem tratada, era o porta-voz dos outros, que, entretanto, de modo nenhum lhe pareciam subservientes. De falar lento e deliberado, citava profusamente as autoridades consagradas. Nunca se mostrava impaciente, aparentando certo ar de tolerância. Dos 2 moços, um era quase calvo e o outro muito cabeludo. O que estava a tornar-se calvo não parecia ter ainda firmado opinião a respeito de assuntos sérios e mostrava disposição para examinar o que se estava dizendo. Mas, aqui e ali, transpareciam bem definidos padrões de pensamento. Sorria largamente quando falava, mas não gesticulava. O outro era algo tímido e muito pouco falava. Não é possível encontrar Deus por meio das organizações religiosas já solidamente alicerçadas? Inquiriu o mais velho. Se permitis perguntar, por que fazeis essa pergunta? Trata-se de um problema sério em si ou simplesmente de um introito a um problema sério? Se há outro problema mais sério na base deste, não seria mais simples irmos diretamente a ele? Esta questão, por enquanto, é muito séria, pelo menos para nós. Todos vos ouvimos falar há 2 anos, da última vez que aqui estivestes, parecendo-nos, então, que éreis demasiado severo em vosso raciocinar a respeito das religiões organizadas. Meus 2 amigos e eu pertencemos a uma delas, mas aos poucos começamos a compreender que talvez tenhais razão, e por isso desejamos conversar seriamente sobre o assunto. Em primeiro lugar, que significa ser sério? Nós somos sérios, passageiramente, a respeito de muitas coisas. Já que todos vos destes ao trabalho de vir aqui, não seria bom começarmos por compreender o que se entende por seriedade? Talvez não sejamos tão sérios como desejaríeis que fôssemos, mas consagramos todo o tempo disponível à busca de Deus. O tempo que se consome com fazer certa coisa é indicativo de seriedade? O negociante, o trabalhador de escritório, o cientista, o carpinteiro, todos dedicam muito tempo às suas respectivas ocupações. Vós os consideraríeis sérios, pois não? A certo respeito, sim, mas a seriedade com que nos aplicamos à busca de Deus é completamente diferente. É difícil defini-la com palavras. A seriedade, no primeiro caso, é exterior, superficial, enquanto, no segundo caso, ela é mais íntima, mais profunda,
exigindo muito mais discernimento, etc. Não é assim? É mais ou menos isso o que ele quer dizer, atalhou o meio calvo. Dedicamos tanto tempo quanto possível à meditação, à leitura dos livros sagrados e à frequência às reuniões religiosas. Em suma, somos muito sérios em nossa busca de Deus. Agora, o tempo é fator de seriedade? Ou a seriedade depende do estado de nossa mente? Não percebo bem o que queres dizer com estado de nossa mente. Por mais séria que seja uma mente medíocre ou não amadurecida, ela é sempre limitada, superficial, dependente, sujeita a influências. Interessar-se apenas por uma parte da vida é ser apenas parcialmente sério, mas a mente, que se interessa pela totalidade da vida, apreciará todas as coisas com sério intento. Essa mente é totalmente séria, ardorosa. Parece que queres dizer que nunca consideramos a vida como um todo, disse o mais velho. E receio que tenhais razão. A indagação parcial só encontra resposta parcial, e por mais séria que a pessoa seja, sua seriedade será sempre fragmentária. Essa mente nunca encontrará a verdade a respeito de coisa alguma. Como então adquirir a seriedade total? Ou como nenhuma importância tem. Não há nenhum método nem exercício para despertar esse sentimento, o sentimento da mente que visa a compreensão da totalidade de seu próprio ser. Encontraremos esse sentimento, espero-o, na continuação desta nossa palestra. Mas começastes perguntando se Deus pode ser encontrado por meio da religião organizada. Sim, foi essa a nossa pergunta, respondeu o semicalvo. Tudo o que sabemos de religião é o que nos foi inculcado desde crianças. Através dos séculos, as religiões organizadas nos vêm ensinando a crer isso ou aquilo. Praticamente todos os santos de que temos conhecimento seguiram a religião de seus antepassados e submetiam-se à autoridade de seus livros sagrados. Nós três, aqui, pertencemos a uma das tradicionais organizações religiosas, mas, desde que vos ouvimos, começamos a duvidar, ou, pelo menos eu comecei a duvidar, da vantagem de pertencer a qualquer organização religiosa. É sobre isso que desejamos falar. Que implica uma organização? Organizamo-nos a fim de cooperarmos na execução de uma certa coisa. A organização é necessária para a ação eficaz. Se vós e eu desejamos cooperar em algo, temos de organizar-nos, estabelecer relações adequadas entre nós, se desejamos levar a efeito um dado plano político, social ou econômico. As organizações religiosas estão no mesmo pé? E que entendeis por religião? Para mim, a religião é o caminho da vida, replicou o terceiro. O caminho da vida é traçado para nós por nossos instrutores espirituais e pelos livros sagrados, e o seguir esse caminho em nossa vida diária é o que constitui religião. Religião é questão de seguirmos um padrão traçado por outro, por maior que seja esse outro. Seguir é apenas ajustar-se, imitar, na esperança de receber uma confortadora recompensa. E isso, positivamente, não é religião. O libertar do indivíduo da inveja,
da avidez e da violência, do desejo de êxito e de poder, de modo que sua mente fique livre de autocontradições, conflitos, frustrações. Não é esse o caminho da religião? Pois só uma mente nesse estado pode descobrir o verdadeiro, o real. Essa mente, que de modo nenhum está sujeita a influências e pressões, é capaz de ficar serena, tranquila. E é só quando a mente está totalmente tranquila que existe a possibilidade de despontar aquilo que ultrapassa os limites mentais. Mas as religiões organizadas apenas condicionam a mente a determinado padrão de pensamento. Mas nós fomos educados para pensar dentro do padrão, com seu código de moralidade, disse o meio-calvo. O templo ou a igreja, com sua adoração, suas cerimônias, suas crenças e dogmas, para nós isso sempre foi religião, e vós o estáis destruindo, sem nada colocardes no seu lugar. É preciso deitar fora o falso, para que surja o verdadeiro. A solidão da mente é essencial, e o caminho da religião é o desembaraçar da mente do padrão formado pelo coletivo, pelo passado. Agora a mente está enredada na moralidade coletiva, com sua ânsia de aquisição, sua ambição, sua respeitabilidade e busca de poder. A compreensão de tudo isso tem sua ação própria, que liberta a mente do coletivo, tornando-se ela então capaz de amar, de sentir compaixão. Só então se manifesta o sublime. Mas ainda não somos capazes de tamanha compreensão, disse o mais velho. Necessitamos ainda da cooperação e orientação de outros, para sermos guiados na direção correta. Essa cooperação e orientação nos é dada pelo que chamamos religião organizada. Necessitais realmente da ajuda de outrem para vos livrardes da inveja, da ambição? E quando contais com a ajuda de outrem, há então liberdade? Ou a liberdade só pode vir com o autoconhecimento? Autoconhecimento é coisa dependente de orientação, de ajuda organizada, ou as ações do eu devem ser descobertas momento por momento, em nossas relações diárias? A dependência de outrem ou de uma organização gera temor, não é verdade? Pode haver uns poucos fortes o bastante para marcharem sozinhos e combaterem o mundo, mas a grande maioria de nós necessita do amparo confortante da religião organizada. Nossas vidas, em geral, são vazias, monótonas, sem muita significação, e parece-me melhor preencher esse vazio com crenças religiosas do que preenchê-lo com divertimentos estúpidos ou com o traquejo proveniente das ideias e desejos mundanos. Enchendo esse vazio com crenças religiosas, vós o enchestes com palavras, não é verdade? Somos o que se considera pessoas estudadas, disse o meio-calvo. Cursamos a faculdade, exercemos cargos relativamente bons, etc. Além disso, a religião sempre foi para nós de sumo interesse, mas percebo agora que o que considerávamos religião não é religião, absolutamente. Por outro lado, o libertar-se dessa prisão do coletivo requer mais energia e compreensão do que geralmente possuímos. Assim, que devemos fazer? Se abandonássemos a organização religiosa a que pertencemos, ver-nos-íamos perdidos, e mais cedo ou mais tarde adotaríamos outra crença com que enganarmos a nós mesmos
e preenchermos nosso vazio. É forte a atração exercida pelo caminho acostumado, e por isso, indolentemente, o seguimos. Mas, depois de conversarmos sobre este assunto, certas coisas se me tornaram mais claras do que nunca, e essa claridade, talvez, produzirá sua ação própria.